E aí pessoal, o Kakas tá aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai comentar aqui sobre o último episódio da primeira temporada, o 8º episódio do For Mafia, galera. Que sensacional esse episódio, cara, emocionante, como sempre, muito bem feito a produção. Chegamos aí finalmente ao último episódio, a gente vai comentar tudo sobre o que aconteceu aí, comentar nossa opinião, nossas teorias sobre isso, né? Queria parabenizar a todos vocês estão de parabéns, mais uma vez uma história incrível, né? E eu vou estar comentando aqui ponto a ponto aqui sobre o episódio, beleza? Comentar com vocês aqui sobre a minha opinião, beleza? Antes disso, queria dizer que vocês que não assistiram nenhum episódio ainda da série For Mafia, aqui nos comentários afixados está o link da playlist da série For Mafia, tudo sobre For Mafia aqui, tá certo, pessoal? Dá uma olhada, inclusive o link do episódio número 8, se você não assistiu ainda, beleza, pessoal? Que teve mais de 1 hora de duração, foi lançado dia 5 de novembro, às 6 horas da noite, beleza, pessoal? E assim finalizamos a primeira temporada, beleza, pessoal? Sei que muita gente já deve estar ansioso para perguntar sobre a segunda temporada, como é que vai ser. Eu vou estar comentando sobre isso em um outro vídeo, beleza? Esse vídeo aqui é comentando sobre o 8º episódio, tá? E a partir de agora vai tá valendo spoiler, tá? Então eu peço que você saia desse vídeo aí, para quem não assistiu ainda o episódio, que a gente vai comentar aqui sobre o 8º episódio. O episódio 8 já começa mostrando 5 dias antes do golpe do cassino, mostrando que de fato o Clark estava envolvido nisso tudo o tempo todo, né? Inclusive o Clark, ele viu, por exemplo, o Philip, a Isabel, o Charles e o Gunter junto na lanchonete comendo. Lembra quando eles comeram aquele lanche lá no primeiro episódio, antes de assaltar o Banco Central? O Clark já estava lá e coincidentemente ele estava também naquele mesmo restaurante onde o Francis encontra o Gunter e o Charles. Foi ali onde ele descobriu que o Francis estava vivo, inclusive. Lembrando que o Francis ele forjou sua morte esse tempo todo, né? Se fingiu de morto, né? E até isso o Clark ele foi capaz de descobrir, inclusive, facilmente com o Charles, né? O Charles sendo burro, o Charles entregou que eles iriam assaltar o cassino, né? Aí o Ronald ficou sabendo, né? E isso explica, inclusive, o porquê o Ronald e o Victor já estavam espertos que o Gunter e o Charles iriam lá no cassino, né? E aquelas porradas que o Gunter, inclusive, tomou do Victor, né? Inclusive a manipulação dos jogos do cassino, onde o Charles está jogando tudo para tentar atrasar ele de alguma forma, tentar enganar de alguma forma. E nesse episódio a gente percebe mais ainda o quanto é fácil enganar o Charles, né? O Clark, ele até tenta trazer os seus sobrinhos pro seu lado, né? Trazer o Gunter e o Charles, né? Só que, pô, a atenção que eles chamaram é uma atenção que, querendo ou não, o Ronald não queria para sua equipe. Ainda mais, principalmente, sendo filhos do Francis, né? Porque o Ronald, querendo ou não, deu um jeito, obviamente, na família do Francis, né? Inclusive matou Elizabeth, né? E agora com o Francis vivo, né? Foi descobrido depois que o Francis estava vivo. Principalmente, jamais essa ideia daria certo. Inclusive, o Clark viu até o Philip sendo solto em St. Shores, quando o Gunter, o Francis e sua equipe conseguiu salvar o Philip quando ele havia sido preso pelo assalto no Banco Central. E cara, eu gostei muito dessa intro, diferente das outras intros, que apareceu o Philip, a Isabel, apareceu os principais personagens da série. Dessa vez, a intro do episódio 8 mostrou apenas os vilões, ou seja, querendo já dizer que o episódio seria muito sobre eles, né? Seria muito sobre o Morrison, seria muito sobre o Clark, sobre o Ronald e principalmente sobre o Francis, né? Então, na intro inicial aparece apenas o Francis, o Ronald, o Clark e o Morrison. Só eles aparecem na intro inicial. Cara, ficou muito boa essa intro, né? E ali mostra, se vocês perceberam, um easter egg, onde mostra o Charles junto com o Clark ali, tipo, ainda na intro, antes da intro acabar, e mostra o Gunter e o Francis junto, querendo dizer que o Charles, querendo, tipo, já dar uma dica, possivelmente, nesse 8º episódio, que o Charles seguiria muito os passos do Clark e o Gunter seguiria muito os passos do Francis, o que é um perigo, né, porque, de fato, o Clark é um dos maiores manipuladores desse tempo todo, né, e a gente percebe, cara, que, tipo assim, vocês lembram em Liberty City, ou em Northampton, não vou lembrar, no episódio 6 onde eles estavam, vocês perceberam, cara, que esses 4 personagens envolvendo o Francis, o Conrad, a Samantha e o Clark, desses 4, eles são muito iguais aos 4 principais dessa máfia, onde envolve a Isabel, o Gunter, o Charles e o Philip, cara. Primeiramente, começando pelo Philip. O Philip, ele lembra muito o Conrad. Cara companheiro, o cara tá protegendo a equipe o tempo todo. Isso é fato. O Gunter seguiu o caminho do pai, do Francis. A Isabel e a Samantha têm uma igualdade por elas serem hacker. Querendo ou não, tem uma semelhança. Onde elas são as hackers da equipe, elas cuidam da parte da cibersegurança. E o Charles
é o irmão difícil, o irmão cuzão, o irmão, digamos que traíra, né? Que segue, inclusive, os passos do Clark, entendeu? Então você percebeu que que esse formáfia aí, podemos dizer assim, podemos chamar aí, esse grupinho de 4 pessoas aí, são bem igual ao grupo de 4 pessoas do passado, entendeu? É muito perfeito. Cada um parece com o outro, né? Só que daí muitos vão falar, ué, mas o Philip parece com o Conrad, mas o Conrad é casado com a Samantha. O Philip, por exemplo, não namora coisa boa. De fato, é a única diferença que se pode ter realmente, né? Mas não deixa de ter uma semelhança muito idêntica, não. Porque realmente um segue o papel um do outro, e isso eu acho muito bonito, né, cara? Enfim, aí o episódio começa, né, cara? Começou muito louco. Já começou o Philip tentando salvar o Gunter. Quem lembra que o episódio 7 acabou com o Morrison apontando uma arma pro Gunter, né? Inclusive foi muito épico essa cena, né? Logo o Morrison aparecendo ali, o Morrison que tava querendo caçar eles a temporada inteira, finalmente chega ali, né? Mas o negócio já começou louco. O Philip foi salvar o Gunter, foi ajudar, foi bem agressivo com o Morrison, inclusive. Só que o Morrison acaba dando um tiro no Philip, que pega no colete, né? O Philip por um momento fica caído no chão, né? Mas depois se levanta e tá tudo bem. E aí o Francis acaba com essa brincadeira de polícia e bandido apontando uma arma pro Morrison e acaba, né? O Morrison acusa o Gunter de ter sequestrado a detetive Natalie, né? O que não é verdade. Quem tomou conta disso tudo foi o diretor Calvin e a turma do Ronald. Foram eles que estiveram envolvidos, inclusive, nesse sequestro da detetive Natalie, né? E aí a gente percebe que de fato é uma acusação falsa, né? E o Morrison de fato vai pensar isso, porque ele já tá perseguindo esses bandidos há anos, né? E a galera do cassino, querendo ou não, conseguiu manipular eles à sua vontade, certo? Então, querendo ou não, isso acaba ferrando. Aí o Gunter ele pede para não matar o Morrison, porque ele quer saber o que aconteceu com essa detetive, que não é do interesse deles sequestrar uma detetive federal, né? Uma detetive federal da agência, inclusive, né? Não é do interesse deles, né? Então o Gunter quis sim levar o Morrison, ainda mais que o Morrison já estava sequestrando, perseguindo eles há muito tempo, né? Então seria bom, de fato, querer saber o que será que o Morrison estava querendo. Aí eles pegaram o Morrison, né? E a equipe comemorou muito, inclusive, a conquista do cassino, que deu tudo certo, né? Uma coisa que me chama muita atenção, né? É que a Isabel, durante a comemoração, ela cita o jogo Watch Dogs 2. Lembrando que o Watch Dogs 2 é como se fosse mais ou menos um GTAzinho, só que tipo... Não, GTAzinho não, gente. Desculpa, não tô ofendendo o jogo, mas tipo um GTA, só que de hacker, entendeu? Um jogo de mundo aberto, onde tem muita ação contra a polícia, só que você é hacker, né? Ou seja, ela falou desse jogo porque ela é uma hacker de fato, né? Foi uma referência bem, inclusive, bem criativa da parte deles, né? Uma homenagem, né? Apesar de que a gente tá produzindo essa série num jogo da Rockstar, né? Não é um jogo da Ubisoft, né? Mas mesmo assim, eu achei muito legal essa homenagem, achei muito bonito da parte deles ter colocado essa homenagem a um jogo muito legal como o Watch Dogs 2, que foi muito sucesso aí pelos fãs de jogos criminais. Inclusive o Clark aparece na comemoração, só que porém um tempinho depois, quando o Francis disse que já tinha acabado, pra todos ficarem na encolha, entendeu? Tipo, todo mundo já ia embora, o Francis ele perde a cabeça, joga o celular longe, porque ele recebeu a notícia de que todos os ouros que eles roubaram no cassino era falso. Inclusive, quem tinha suspeitado que os ouros era falso desde o começo era o Philip. Quem lembra no episódio 7 quando o Philip estranhou que o ouro não estava pesado, tá certo? Tanto que o Philip fala depois, nossa, eu já tinha suspeitado que estava leve o ouro. Né, de fato, nosso personagem que a gente dubla já tinha percebido que de fato o ouro estava muito leve, cara. E de fato aconteceu, o ouro era falso, o Ronald já sabia do assalto ao cassino, né? Mas o Ronald não esperava que de fato o cassino dele seria explodido, né? Até porque o Francis e o Gunter eram os únicos que sabiam dessa tecnologia que eles iam usar para poder explodir o cassino, né? E o Ronald não estava por dentro disso, né? E nem o Clark podia avisar o Ronald, porque apenas o Gunter e o Francis sabiam, né? E já estavam suspeitando desde o início que tinha algum traidor na equipe já. E aí, no meio disso tudo, depois deles saberem que o ouro era falso, começou uma discussão muito generalizada. Um começou a acusar o outro, uma briga generalizada, cada um brigando um com o outro, né? O Francis chegou a acusar até o Philip de que o Philip podia estar envolvido nessa traição, podia ter entregue eles, né? Já que, de fato, né, foi bem estranho essa situação do Philip com o Morrison no episódio 2, né? Quando, por exemplo, ele foi pego, parece que ele tinha entregue a Isa, quando na verdade não foi isso, né? Então, de fato, ele podia suspeitar sim do Philip, né? Começou uma discussão muito generalizada, certo? Uma discussão ali entre eles de quem quer o trair, inclusive o Gunter acusa, inclusive o Clark, inclusive o Charles tenta defender ele a todo custo, né? Porque, de fato, a gente percebeu, por exemplo, lá no começo do episódio, o quanto o tio Clark ficou manipulando seu sobrinho Charles, né? A gente percebe o quanto ficou manipulando, né? E de fato o Charles pensa que tudo isso envolvendo a mãe dele, quem tá envolvido é o Francis e não, por exemplo, a turma do Ronald, né? E, inclusive seria difícil de acreditar, né?
né, de que de fato o Ronald teria sido envolvido nisso, né? Ficaria bem difícil, né? E o Charles, que é um cara bem confuso, né, não consegue acreditar nisso de fato. Aí o Charles foi o que mais se irritou ali, ele acaba saindo da sala, não quis falar com ninguém, inclusive mostrou o dedo do meio pro Gunther, né? Ele acaba saindo, inclusive, da sala, né? E assim que ele sai, cara, eu achei muito legal que, né, ele assistiu um vídeo falando sobre o lançamento do GTA 6, né? Isso aí eu achei muito legal, essa referência dele ter colocado. Inclusive era um vídeo do canal do Hanzola. Inclusive Hanzola, que é dublador do Charles, né? Eu achei muito legal essa edição, né? O cara pegou, ligou o celular dele ali, vendo o vídeo sobre o lançamento do GTA 6. Cara, isso aí ficou muito legal, muito bem produzido, né? Uma grande homenagem aí, de fato, ao GTA. E logo em seguida aparece uma raposa ali do lado de fora, quem sabe que é da turma do Roland, e muito possivelmente sequestrou ele. Aí a cena passa, a gente não dá pra descobrir o que vai acontecer daí. Enquanto isso, o Gunther e o Francis foram interrogar o Morrison, né? Perguntar sobre essa detetive federal, né? Que não é da laia deles querer, não é do interesse deles querer sequestrar uma detetive federal. Nesse meio tempo mostra o quanto o Ronald ficou indignado com o Clark do cassino ter sido explodido, né? E de fato o Clark não teve culpa, até porque quem estava por dentro disso tudo era apenas o Gunther e o Francis, mas ninguém sabia, nem mesmo Conrad, Philip, Samantha, Isa, ninguém saberia, nem mesmo Ariel, brincadeira. Enfim, ninguém saberia que de fato essa tecnologia seria implantada no cassino, fazendo com que o cassino fosse todo destruído. Apenas quem estava por dentro eram apenas eles, né? Inclusive eu achei bem esquisito o Clark não ter ido com eles no assalto no cassino, né? Eu acho que estrategicamente seria melhor o Clark ter ido junto, porque ele ia ter mais informações do que iria acontecer de fato, né? O Clark aparece inclusive só na comemoração depois, né? Se ele estivesse junto com eles, seria mais fácil de sabotar o assalto muito possivelmente, né? Mas eu acho que de fato era a intenção deles de que eles pegassem o ouro falso, né? Mas de fato eles pelo menos conseguem pegar a estátua dourada, né? Isso pelo menos eles conseguiram, né? A estátua da Elizabeth, o que eu achei muito bonito, inclusive. Nessa conversa com o Ronald, o Clark revelou que o Charles foi sequestrado, se vocês repararem durante a conversa, né? E parece que eles vão fazer uma emboscada para a equipe do Francis e toda a sua equipe. O que será que vai acontecer, hein? Depois disso, quando eles estavam no escritório executivo, o Francis falou pra todo mundo se acalmar e dar um passeio, né? O Gunther, inclusive, saiu junto com a Isa para ir no rodízio japonês muito possivelmente, né? O Felipe falou pra Ariel, vamos passear, garoto. Achei muito fofo essa cena, inclusive. E nesse meio tempo, cara, uma cena tocante, que inclusive eu chorei, eu admito, cara. Eu chorei porque eu achei muito sensacional. Inclusive, cara, o episódio 1, o episódio 7 e o 8 foram os episódios que fizeram eu chorar, cara, porque eu achei muito louco. O 5 também, né? São 4 episódios que com certeza fizeram eu chorar, cara. Ficou muito bom, cara, essa série. Essa série, acho que foi a primeira que fez eu chorar de fato. Principalmente porque eu tô nela, cara. Eu tô dublando. Então, como não se emocionar e não chorar com uma coisa linda dessa, cara? É simplesmente sensacional, né? O Francis, ele vai no enterro da Elizabeth e entrega aquela estátua, cara. Tá ligado? Imagina ele pega, tipo, estátuas apenas pra poder vender e ganhar dinheiro. Primeiro que ele é rico, não faria isso, cara. Mas, mano, foi muito linda a cena. Ele simplesmente entrega a estátua pra Elizabeth e fala, toma, amor. Você tava querendo tanto essa estátua, vai lá e entrega. Coisa que ela queria há anos, né? Mesmo ela estando morta, ele foi lá, entregou no enterro dela, cara. É incrível, cara, isso. Entendeu? É muito bonita essa cena, cara. Muito bonito mesmo. Cena bem arrepiante, né? Nesse meio tempo, o Francis, ele recebe uma foto do Charles e da detetive Natalie, que os dois foram pegos, inclusive. Aí o Francis já se reúne com a equipe, inclusive o Clark já estava bem preparado com isso. E aí o Francis, ele revela que recebeu interesse, onde isso ia acontecer, né? E aí, de fato, eles teriam que fazer uma emboscada, tentar arrumar uma equipe para poder, de fato, conseguir lutar contra o Ronald e toda essa equipe, né? Mas isso aí, obviamente, era uma emboscada a pedido do Clark, inclusive. O Clark que está envolvido nisso aí, né? Tanto que o Clark rapidamente já se juntou com todos eles no escritório, porque já sabia que o Francis iria receber a mensagem de fato. Depois do Gunther ficar sabendo de tudo isso, o Gunther, ele perde ajuda do Morrison para recuperar a detetive Natalie de volta. Eles tentam entrar em um acordo, e o Gunther mostrou, inclusive, que foi o Ronald que esteve envolvido nisso e que o tempo todo ele não esteve envolvido, né? E o Morrison se oferece aí com ele, né? Aí quando o Morrison ele sai da sala, o Philip rapidamente aponta a arma pra ele. Inclusive o Morrison, deu até uma provocadinha e falou, oi, Philip. Ele já pega daquela provocada já pro Philip, por já conhecer o Philip, né? O Philip fica revoltado no começo, o Francis também aponta a arma, né? Inclusive, né? Porque de fato eles têm que se unir para poder conseguir a detetive Natalie de volta, né? O Gunther fez isso, obviamente, também pro Morrison não tentar ir em frente com esse caso aí contra o Gunther e contra toda essa turma, né? Então ele tenta ficar na encolha, tenta ficar longe o mais rápido possível disso, certo? Inclusive, quando o Clark ele apontou a arma pro Morrison,
o Morrison, ele falou, sua voz não é esquisita, porque o Morrison, quando ele estava na frente do cassino, antes do cassino ser assaltado, ele estava ouvindo a voz do Ronald, inclusive ele ouviu a voz do Clark, então ele falou que a voz não era estranha, mas por não ter certeza, o Morrison fica quieto, né? Mas é impressionante como o Clark conseguiu manipular todos esse tempo todo e ninguém suspeitou de nada, principalmente o Francis, por ser da família. O Francis o tempo todo ficou cego, achando que o Clark não estava envolvido nisso de maneira alguma, não esperava de fato que o Clark de fato estava envolvido nisso, e nem o Morrison simplesmente abre a boca. O Morrison apenas diz que reconhece a voz de algum lugar, mas não tinha certeza de onde. E nessa hora o Clark imita até o Silvio Santos, né? Inclusive queria saudar aqui a memória do Silvio Santos, o nosso senhor Abravanel, que infelizmente morreu, grande âncora da TV brasileira. E aí, cara, vem a cena mais louca do episódio, cara. Ali só faltou o Charles ali na equipe, né? Pra ficar bem mais bonita a equipe, cara. Ficou muito lindo, cara. É uma pena que o Clark tinha que estar lá pra poder estragar foto, cara. Mostrou todos junto, inclusive o Morrison, velho. Saindo com todo o estilo do fliperama, no caso do bunker, né? Após eles terem já preparado todo o armamento, já tá preparado pra, inclusive, na fundição, pra poder pegar o Ronald, cara. Até o Morrison junto. Cara, essa cena aí ficou muito épica, né? E aí, durante o caminho... o Francis fala pro Philip e pra Isa que tá muito orgulhoso deles, inclusive entregou um pendrive pra Isabel, pra caso ele morresse, né, não estivesse mais lá, né, inclusive deixa esse pendrive pra Isa entregar pro Gunter depois, né. Inclusive o Philip foi bem carinhoso com o Francis, disse que faria tudo pela equipe, que estaria pelo Francis, por todos eles ali, né. A Ariel fica até com ciúme e o Philip fala, você também, minha princesa, muito fofa essa parte, realmente, né. Nesse meio tempo, enquanto estavam indo para a função, o Gunter e o Morrison, inclusive, conversaram também, né? Conversaram sobre seus casos, né? Um ficou provocando o outro, né? Por terem suas diferenças, né? E o Gunter revela para o Morrison que o diretor Calvin estava envolvido junto com o Ronald e toda essa turma do cassino, né? E inicialmente o Morrison não acredita, né? O Morrison ele foi burro pra cacete, né? Mas ao mesmo tempo um detetive muito inteligente, né? Quando eu tava reagindo ao episódio conversando com o Josk, né? Eu falo, caramba, velho, o Morrison, ele é muito inteligente, só que ao mesmo tempo, às vezes, ele consegue ser o cara mais burro, mano, às vezes, entendeu? Ele acha que, o Morrison ele simplesmente acha que só o Gunter tá envolvido nisso e a turma do cassino é inocente, né? Mas enfim, mas tudo foi bem esclarecido, né? Inclusive o Morrison percebeu que a detetive Natalie foi caçada pelo Ronald e pela turma do cassino, né? E não de fato pelo Gunter, até porque o Gunter ajuda ele de fato. Inclusive um ponto muito importante de se comentar, que eu acho que ninguém percebeu. Vocês reparam que a Samantha, ela não consegue acessar as câmeras de dentro da função. Ela só consegue acessar as câmeras de fora apenas, onde tá os caras de sniper lá. Inclusive, belo trabalho do Philip e da Isabel fora da função, né? Inclusive do Conrad, de todos eles ali que estavam matando os seguranças que estavam ali, né? Enfim, infelizmente eles foram detectados, né? Era bem difícil de ser detectado. Um corpo acabou caindo perto deles ali, né? Começou um tiroteio ali generalizado, né? E por que a Samantha ela não consegue acessar as câmeras internas? Muito possivelmente por causa do Clark, né? Possivelmente o Clark mandou as câmeras serem desligadas, né? De alguma forma, né? Para que a Samantha de fato não conseguisse invadir, entendeu? Porque a Samantha ela fala que não iria conseguir invadir. Tanto que ali na função só entra o Morrison e o Gunter, além do Clark e do Francis que foram junto. Nesse momento o Clark revela que era o traidor e dá um tiro no Francis. E o Gunter simplesmente mata o Clark, onde finalmente a traição foi revelada, né? E essa foi uma cena muito tocante, cara. A morte do Francis, com certeza, foi o principal abalo. Que cena incrível, cena muito bem montada pela produção, pelos roteiristas, né? Ficou muito incrível essa cena, né? Onde o Gunter chora, de fato ali era o fim do Francis, porque o Clark acabou dando um tiro nele, né? E aí Clark e Francis se despedem da série For Máfia, ambos acabam morrendo juntos, né? Os dois irmãos acabam morrendo, né? E o Clark o tempo todo foi esse traíra, cara. E eu vou dizer pra vocês com toda a minha convicção e toda a certeza, não dá pra entender o Clark ter agido dessa maneira. Muitos vão falar, dá pra entender o Clark porque o Clark ele foi traído nesse tempo todo, o Francis ele se fingiu de morto. Cara, vamos deixar claro uma coisa, gente. Pra vocês comentarem isso, vocês terem essa opinião, vocês primeiro têm que assistir todos os 8 episódios. O Clark, ele foi o cara que recomendou a morte da Elizabeth desde o começo, o Clark. O Clark se fez de vítima, ficou chorando de morrer pro Gunter, falou que era proteger, tudo teatro. O cara que sabia desde o início tudo que tava fazendo. Esse cara é um cara criminoso, um cara traidor, traiu a família o tempo todo. Mesmo que o Francis de fato se fingiu de morto esse tempo todo, tinha uma justificativa pra isso. De fato, tudo bem, ele ficou escondido do Clark, mas o Clark ele era traidor o tempo todo. Inclusive o Clark, ele fez com que
o cara que assassinou a Elizabeth morresse na prisão. Porque o Clark ele já estava envolvido nisso desde o começo com a turma do Ronald. Então não dá pra você dizer que dá pra entender o Clark. O Clark ele foi um traidor. Não dá pra entender de jeito nenhum. O Clark ele foi um cara calculista, um cara frio. E vem dizer que o tempo todo queria proteger o Francis, meu irmão. Pelo amor de Deus, que queria proteger o tempo todo o Francis. Isso aí foi um traidor do cacete. Entendeu? O cara já sabia desde o início. O cara que encomendou a morte da Elizabeth. Se ele tivesse com eles de verdade, ele não teria feito tudo isso que fez. Independente se o Francis ele pegou, se afastou o tempo todo dele. Tudo bem, o Francis falhou com sua família. Entendeu? Mas a verdade é que nada disso se justifica. Entendeu? Que dá pra entender o lado de todos, inclusive do Clark, em algum ponto. Dá pra entender, beleza. Entendeu? Mas a gente tem o direito de ter nossa opinião, nós espectadores. Entendeu? Cada um tem seu fardo, sua dor pra carregar. Entendeu? Mas o Clark, de fato, era um grande traidor de merda esse tempo todo. Entendeu? Sendo que o Francis ele só queria dar um presente pra sua esposa. Entendeu? E aí eles têm que pagar por tudo isso, pelo que aconteceu. O Clark justifica o Clark ter traído tudo da maneira como fez, ter traído a equipe o tempo todo? Não. Mas aí o Gunter mata o Clark, o que eu achei perfeito, inclusive. Inclusive, o Francis, ele pede antes de morrer pro Gunter não seguir os mesmos caminhos, né? Só que daí, meu irmão, vem muita coisa pela frente, entendeu? Vem muita coisa. Você acha que o Gunter ia deixar isso barato? De fato, o pai, ele pede pro filho, não segue os mesmos caminhos que eu de vingança, entendeu? Porque, de fato, uma coisa que a Samantha e o Conrad falou é que, por exemplo, o Francis, ele ficou cego por vingança por todos esses anos, tentando pegar o assassino da sua esposa, que de fato era o Ronald. Quer dizer, o Ronald não matou, né? Ele era o mandante, mas de fato ele estava envolvido nisso aí tudo. Certo? O Morrison ele consegue achar a detetive Natalie, porém não o Charles. O Charles não estava junto com a Natalie conforme a foto, né? O Morrison ele já teria saído, ele já tinha saído já o Ronald junto com o Charles, junto com toda a turma, né? Porque de fato a intenção era levar o Francis pra lá pro Clark matar o Francis. Foi o que aconteceu, né? O Clark e o Francis tá sozinho, o Clark conseguiu matar ele. Só que o Gunter acabou aparecendo lá, acabou vendo a traição e acabou matando, inclusive, o Clark, né? Inclusive, uma das partes mais tocantes, sem dúvida. Nesse meio tempo, o Ronald liga pro tio Clark. Pro Clark, né? Apenas, né? Não é tio dele, né? E o Gunter atende o telefone. E aí o Ronald, na hora, já reconhece a voz, né? Já imaginou que o tio do Gunter, que no caso era o Clark, já teria se ferrado, né? E de fato se ferrou, porque o Gunter já tinha matado ele, né? Inclusive, ele fala pra apenas o Gunter ir na doca sozinho, sem levar ninguém. Beleza? Muito possivelmente porque ele já tava com um Charles ali nas docas já. O Morrison falou pro Gunter ir que ele ia cuidar de tudo isso, né? Inclusive falou pra ir embora logo porque ele já tinha chamado sua equipe, né? E antes do Gunter sair, o Morrison fala que isso não acabou ainda e que iria voltar aí atrás deles, né? Que de fato, né? O Morrison ele não é um policial corrupto, não. O Morrison ele é um policial honesto, né? Ele não é um cara que vai colaborar com o Gunter. Ele só colaborou com o Gunter porque quis salvar a detetive Natalie. Entendeu? Porque é uma pessoa importante pra ele. Inclusive, bonito da atitude do Morrison, né? Nenhum momento ele deixou sua parceira na mão. Aí o Gunter sai correndo que nem um louco, fala pra todos irem embora que a polícia já tava chegando já no lugar, né? O Philip vai atrás dele que nem um louco, né? E nesse meio tempo o Gunter vai até as docas, atrás do Ronald e do Charles. E ali, meu irmão, o Charles já tinha sido manipulado pelo Ronald. E de fato, cara, é um final inesperado, né? Com certeza foi a surpresa do episódio esse final onde o Charles de fato foi manipulado pelo Ronald, né? Isso aí já tava até que sendo um pouco previsto antes, até porque o Clark já estava sendo capaz muito facilmente de manipular o Charles, entendeu? Então, de fato, isso aí poderia acontecer, já era de se esperar, e isso inclusive relembra inclusive a intro ali onde mostra o Charles e o Clark junto, e depois o Gunter com o Franz junto ali naquela intro inicial, né? Mostrando que de fato iria acontecer, né, cara? Mas de fato ali o Charles já tinha sido manipulado, o Ronald ele fala pro Charles que o Gunter que matou o tio Clark, né? Porque de fato o Charles ele admira muito o Clark, né? O Clark simplesmente conseguiu manipular tudo, conseguiu. Possivelmente foi ele que contou, inclusive, que o Francis, inclusive, matou sua própria esposa, esteve envolvido nisso, né? E de fato o Charles realmente não sabe de nada. Aí o Gunter tomou um tiro no ombro e simplesmente foi embora, dando adeus para sempre por tudo, né? E nessa parte a gente percebe o quanto o Charles ele foi capaz de ser manipulado, o quanto é um moleque mimado e não sabe de muita coisa da vida, né? Age pela emoção e inclusive esquece, inclusive, que foi o Gunter que salvou ele todo esse tempo, inclusive que foi a turma do Ronald que atacou o tempo todo eles lá, aquelas raposas, por exemplo, que atacaram eles quando eles foram no laboratório químico mais perigoso da cidade, né? E simplesmente o Charles ele simplesmente foi manipulado, né? Mas não dá pra gente dizer exatamente que o Charles vai ser um grande vilão. Ele foi manipulado, mas isso não quer dizer que de fato o Charles vai estar esse tempo todo ali com eles, né? Principalmente que o Charles, o Philip
e o Gunther, né, são os principais ali da série, né? Porque eles que usam aquelas 3 máscaras lá, as 3 máscaras coloridas, né? E eles são, digamos que, grandes personagens principais ali pra série, né? Então a gente não sabe se de fato se o Charles vai ser esse grande traidor por todo esse tempo, né? Mas que de fato é um final onde a galera vai ficar, onde os internautas, as pessoas que acompanham a série vão ficar com raiva por muito tempo, isso é óbvio, vão ficar com raiva, porque muitos vão ficar com aquela sede de vingança, vão ficar falando, nossa, cara, a segunda temporada vai demorar muito pra acontecer, ou talvez nem tenha segunda temporada, será que vai ter a segunda temporada? Então é, de fato, realmente muito chato, mas é aquilo, cara. Foi muito bom a forma como eles produziram o episódio, eu concordei totalmente com a direção. Não é sempre o vilão que tem que vencer, cara, isso é, quer dizer, não é sempre a pessoa do bem que vai vencer, às vezes o vilão ele vai vencer. Ficou muito bom esse final. E aí o final do episódio, onde vai acabar, mostra o Morrison se demitindo da agência, falando que não ia mais fazer parte disso, né, porque o seu próprio diretor é corrupto, né, o diretor Calvin, que é o diretor da agência, né, o Morrison de fato não aceita trabalhar, mas aí que fica a pergunta, será que o Morrison vai se aliar ao Gunther? Será que ele realmente vai ser um cara bandido, vai ser criminoso como ele? Será que ele vai continuar sendo parte da polícia, o Morrison? O que será que vai acontecer, hein? Essa é uma teoria muito louca que a gente deve pensar, né. O Gunther e o Philip se despedem da Isabel e da Ariel, né, dizendo que não iriam levar elas junto, apenas o Gunther e o Philip estariam envolvidos nisso, porque o Philip não queria, quer dizer, desculpa, o Gunther não queria que de fato a Isa seguisse o mesmo caminho que, por exemplo, Elizabeth, que acabou morrendo, né? Então apenas o Gunther e o Philip estariam envolvidos nessa operação para poder tentar pegar o Ronald. O Conrad não aceita participar, o Conrad, porque para ele ter perdido o Francis já foi triste o suficiente, ele não adoraria continuar seguindo esse mesmo caminho de vingança, onde só levou à morte do Francis, né? De fato é plausível, mas o Philip e o Gunther vão atrás do Ronald sim, e vão se manter atrás dele, e assim termina de fato o episódio, cara. Antes disso o Philip tinha chorado ali, se despedindo da Ariel, foi uma cena muito fofa, muito bonita, inclusive. E aí, quando já tava tocando já os créditos, as músicas finais do episódio, mostra uma mulher misteriosa que viu a foto do Clark. Quem que será que é essa mulher, pessoal? Uma mulher ruiva, beleza? Quem será que é essa mulher? Coisas que possivelmente a gente só vai descobrir uma possível segunda temporada, muito possivelmente, né? Mas assim termina o 8º episódio da série For Máfia, e assim se termina a primeira temporada, pessoal. Não tem mais nada a comentar, são esses os pontos, né? O que será que vai acontecer? Será que vai ter uma segunda temporada? Será que não vai ter? Beleza, pessoal? Deixe seu like no vídeo. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa primeira temporada da série For Máfia, a todos que estiveram conosco. Só tenho a agradecer imensamente pelo Gaiab Studio, pela direção também composta pelo Gioski, pelo revisor Vozona, e a todos que dublaram nessa série For Máfia e fizeram parte desse projeto maravilhoso, né? Independente se não acontecer a segunda temporada, se manteremos junto nessa, vamos se manter juntos, e o For Máfia sempre será relembrar a nossa vida para sempre, entendeu? Para mim o For Máfia fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu vou poder dizer para os meus filhos, para as pessoas que eu amo, que eu dublei uma série, fiz parte de uma série criminal incrível de polícia e de bandido, como a série For Máfia. E vocês, telespectadores, internautas, todos vocês que são fãs dessa série, foram um grande nome disso também, foi uma grande testemunha disso, e vocês fazem parte dessa história toda. Eu só tenho a agradecer a todos vocês pelo carinho imenso. Beleza, pessoal? É isso, esses são meus comentários finais. Espero que daqui a um tempo eu possa voltar para comentar sobre os primeiros episódios da segunda temporada da série For Máfia. Eu espero estar aqui muito mais, beleza? Mas ainda vai ter muito sobre For Máfia, se Deus quiser, mesmo que não tenha os episódios, né? Inclusive vai ter uma série, paralela, que não se passa, tipo, que não é sobre o For Máfia, mas se passa no mesmo universo do For Máfia, né? Uma série que vai ser criada por um cara chamado Caio Fenance, tá certo, pessoal? Que vai ser postada, inclusive, se não me engano, no canal Finance Studio, beleza? Uma série paralela, né? Do Velho Oeste, né? Que eu recomendo, inclusive, que vocês vejam essa série, né? Ela vai se passar nesse mesmo ciclo do For Máfia. Inclusive, se tivesse uma segunda temporada, muito possivelmente algum personagem dessa série se passaria por lá, muito possivelmente, né? Talvez, né? Quem sabe isso aconteça, né? Mas é isso, beleza, pessoal? Muito obrigado aí a todos que acompanharam, tá certo? A todos que acompanharam tudo isso até o fim. A gente vai se falando. Em breve eu vou fazer um vídeo comentando bem mais sobre For Máfia, sobre fazer vários projetos, vários vídeos aí sobre a série que vocês merecem, né, pessoal? Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Fui! Agora vocês estarão por conta própria, garotos. Gostaria que tudo acabasse diferente, mas infelizmente isso tomou outro caminho. Desejo boa sorte a vocês.
E garotos, eu amo vocês. E agora, chefe? O que a gente vai fazer? Agora vamos atrás do maldito que começou tudo isso. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Minhas redes sociais estão aqui na tela e na descrição. Um abraço a todos e fui!